Caros irmãos, queridas irmãs, a primeira leitura e o evangelho de hoje, deste quarto domingo do tempo comum, nos falam sobre o ministério profético. Neste trecho do livro do Deuteronômio que nós escutamos, nós temos, por assim dizer, a instituição do ministério profético. Moisés é, na verdade, o primeiro grande profeta. Um profeta não é um adivinho. Um profeta é um porta-voz de Deus, um arauto. Alguém que escuta a palavra de Deus, alguém que vive na intimidade com Deus e depois transmite, comunica aquilo que ouviu de Deus. Eventualmente, Deus também pode revelar ao profeta acontecimentos futuros, e assim os profetas do Antigo Testamento anunciaram a vinda do Messias, do Salvador, mas o profeta não é um adivinho. O profeta é um arauto, é um porta-voz, é alguém por meio de quem Deus fala com o seu povo. E se a gente vê os profetas de modo geral ali do Antigo Testamento, eles, sobretudo, denunciavam as infidelidades do povo de Deus. Uma das palavras que mais se repetem na boca dos profetas é a palavra hebraica shuv, que significa volta. Volta para o teu Deus, lembra-te do teu Deus, da aliança que Deus fez contigo. Então o profeta vai denunciando as infidelidades do povo, a aliança, o pecado, para que o povo volte, se lembre, se recorde. Essa é a missão do profeta. É ser um porta-voz, é ser uma espécie de intermediário, como Moisés. Então Moisés foi o mediador daquela aliança que Deus fez no Sinai. Quando ele subia no Sinai, Deus falava com ele, depois ele descia, transmitia ao povo o que Deus tinha dito. Por isso, inclusive, quando Moisés permaneceu 40 dias lá no Monte Sinai, o povo começou a se impacientar e fez um bezerro de ouro. Porque sem a presença de Moisés, Deus parecia estar muito longe, Deus já não está falando conosco, então vamos fabricar um ídolo para nós. A comunicação com Deus está prejudicada porque Moisés já faz 40 dias que está lá no alto do Monte Sinai e Deus não fala mais conosco. Então ele representa Deus diante do povo e representa o povo diante de Deus, intercede pelo povo, fala com Deus para apresentar a Deus as demandas, as necessidades do povo. É um mediador, é um intermediário. Representa Deus diante do povo e representa o povo diante de Deus. Moisés entrava na tenda da reunião, onde ficava a Arca da Aliança, descia a Shekinah, a nuvem gloriosa, a nuvem da glória de Deus. Quando ele saía, o rosto dele brilhava e ele precisava cobrir o rosto com um véu para que as pessoas não ficassem ofuscadas por aquele brilho. A primeira leitura de hoje tem uma promessa que Deus faz a Moisés. Deus diz assim: farei surgir para eles um profeta semelhante a ti. Então Moisés é um profeta, é o primeiro grande profeta de que nos fala o Antigo Testamento. Farei surgir um profeta semelhante a ti, porei em sua boca as minhas palavras, e ele lhes comunicará tudo o que eu lhe mandar. E de fato vieram os profetas,
Nós temos Samuel, é o primeiro grande profeta depois de Moisés. Aí nós temos Elias, Isaías, Jeremias, Amós, Oséias, todos os profetas que vieram depois, que escutavam, né? A atitude fundamental do profeta é a escuta. Ele fala aquilo que ele ouviu. Não são ideias da sua cabeça, não são opiniões pessoais. Inclusive no credo niceno-constantinopolitano, a gente diz: creio no Espírito Santo, ele que falou pelos profetas. Quando o profeta fala, é o Espírito Santo que está falando. Então, na verdade, quando o profeta fala, ele se cala, para que Deus fale pela boca dele. É o Espírito Santo falando por meio dele. Ele é só um porta-voz, ele é só alguém que foi enviado para comunicar uma mensagem que não é dele, é a palavra de Deus. Então Deus mandou profetas, como até nos diz a carta aos Hebreus: de muitos modos Deus outrora nos falou pelos profetas. Nestes tempos que são os últimos, nos falou por meio do seu Filho. Então aqui no livro do Deuteronômio, Deus faz essa promessa: eu vou, depois da tua morte, eu vou mandar um novo Moisés, um profeta semelhante a ti. Mas se a gente vai no final do livro do Deuteronômio, que é o último livro do Pentateuco, o livro do Deuteronômio, depois de falar da morte de Moisés, faz uma constatação. Ele diz assim: e nunca mais apareceu em Israel um profeta semelhante a Moisés. Como uma espécie de lamento, né? Olha, Deus tinha prometido que mandaria um profeta semelhante a Moisés, mas até agora não apareceu ninguém semelhante a ele, com quem Deus falasse face a face. Houve profetas, mas nenhum igual a Moisés, porque Deus falava com Moisés face a face. Claro que também havia limites nessa comunicação de Moisés com Deus. E portanto essa profecia, essa promessa se cumpre em Jesus. Jesus é o novo Moisés, e é mais do que Moisés. São João, lá no começo do seu evangelho, no capítulo 1, versículo 18, diz: ninguém jamais viu Deus, nem Moisés viu Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou a nós. Então aquela profecia se referia a Jesus. Ele sim contemplou a face do Pai no céu, porque é o Filho eterno. Ele é a própria palavra eterna de Deus, por quem tudo foi criado, e que se encarnou e habitou entre nós. Então Jesus é o profeta. Quando Jesus pergunta: quem dizem os homens ser o filho do homem? Uns dizem que és Jeremias, outros que és Elias, algum dos profetas. Uma das respostas que nós encontramos é: dizem que és o profeta. Não apenas um profeta, mas o profeta. Aquele que foi prometido lá no livro do Deuteronômio, que nós escutamos. De muitos modos Deus outrora nos falou pelos profetas. Nestes últimos tempos, nestes tempos derradeiros, Ele nos falou por meio do seu Filho, que é a palavra encarnada. Por isso as pessoas aqui no evangelho de hoje, quando escutam a pregação de Jesus na sinagoga de Cafarnaum, ficam admiradas, espantadas e dizem: um ensinamento novo, dado com autoridade. Jesus ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Ele manda nos espíritos maus e eles obedecem. O diabo, que gosta de agir
na surdina. O diabo gosta de trabalhar escondido, ele não gosta de aparecer. É como o cupim. O cupim, geralmente, quando você descobre que tem cupim em alguma coisa, ele já comeu tudo por dentro. O diabo gosta de trabalhar assim, escondido. Mas quando Jesus está ali na sinagoga, pregando, ele é obrigado a se manifestar, a aparecer e dizer: eu sei quem tu és, Jesus Nazareno, tu és o Santo de Deus, que queres de nós? Vieste para nos destruir? São Marcos gosta de enfatizar muito esse ministério de Jesus como exorcista. Jesus combatendo o diabo, lutando contra as forças do mal. Porque de fato São João diz, ele veio, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. É isso mesmo que o diabo está dizendo aqui. Vieste para nos destruir? Sim, é para isso que ele veio. Destruir as obras do diabo, que são o pecado e a morte. Porque quando nós não estamos na graça de Deus, somos dominados por Satanás. Antigamente, no rito do batismo, hoje em dia, isso só acontece no ritual de iniciação cristã de adultos, no início do catecumenato. Mas antigamente, mesmo nos batismos de crianças, o padre soprava no rosto do que ia ser batizado, dizendo: afastai-vos, espíritos malignos, porque chegou o reino de Deus. Para dizer que aquele que ainda não recebeu a graça do batismo está dominado por Satanás. Mas quando vem o Espírito Santo, toma posse, se apodera, possui aquela pessoa, então agora aquela pessoa está sob o domínio de Deus. É o reino de Deus que chegou. Então foi para isso que Jesus veio. A sua palavra é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Eu sou a verdade. Tudo isso Jesus diz lá no Evangelho de São João. Então, ele veio para que com a sua palavra nós fôssemos livres. Veio para iluminar os que estavam na escuridão, nas trevas do pecado, para nos libertar da escravidão do pecado e da morte, do domínio de Satanás, e para vivermos então a liberdade dos filhos de Deus. Quem anda na verdade, anda na luz, na verdade revelada por Deus, por meio de Jesus, seu Filho único. Então, se eu ando na verdade, eu sou livre. Quando eu tenho que escolher entre o que é certo e o que é fácil, eu vou escolher o que é certo. Isso é a liberdade. Ser livre para escolher o que é certo, para escolher o bem, caminhar na verdade. Foi para isso que Jesus veio. É o seu ministério profético de transmitir para nós a verdade de Deus, que nos liberta, que nos torna livres da escravidão do pecado, das amarras que Satanás usa para nos acorrentar. E nós, batizados, participamos do munus profético de Cristo. Então nós também somos profetas. Os profetas lá do Antigo Testamento falavam do Cristo que viria. Nós falamos do Cristo que veio e que está presente entre nós, vivo. Então, como profetas, nós temos que dar testemunho
de Cristo, anunciar o Evangelho com as palavras e com a vida. Então nós temos o ministério profético lá no Antigo Testamento, que se realiza plenamente na pessoa de Cristo, que é o profeta por excelência, porque é o próprio Deus, é a palavra de Deus encarnada. E nós participamos desse munus, dessa missão profética, tomamos parte pelo batismo. Então nós temos que entrar nessa dinâmica de escutar a palavra, acreditar nela, dar a nossa adesão à palavra de Deus, prestar a nossa obediência à palavra de Deus, à verdade de Deus que nos liberta, que nos introduz no reino de Deus, para não sermos dominados por Satanás, e comunicarmos isso também aos outros, essa mesma palavra, essa verdade, a doutrina de Cristo, o ensinamento de Cristo aos outros. E é a igreja a intérprete daquilo que Jesus ensinou. Na segunda leitura de hoje, tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, ele nos fala sobre um sinal profético. Todos nós devemos exercitar a profecia, a escuta da palavra e a transmissão da palavra. Aquilo que nós recebemos, nós conservamos integralmente e transmitimos. É o que nós chamamos de tradição, né? Eu recebi, eu conservei, eu transmiti. Mas São Paulo fala sobre um sinal profético, que é a virgindade consagrada, o celibato abraçado livremente por amor a Cristo, por causa do reino dos céus. É curioso que a gente vê muita gente hoje em dia criticando o celibato dos padres, por exemplo, dizendo: ah não, os padres deveriam se casar, esse negócio de celibato não tem nada a ver. Já perceberam que ninguém critica o celibato dos monges budistas? Não, é maravilhoso, os monges budistas são celibatários, que coisa linda. Padre não pode ser celibatário, né? Mas os monges budistas, que coisa linda, que maravilha, né? Obviamente que existe aí um ataque diabólico, né? Não só contra o celibato dos padres, também dos religiosos que não são padres, e as religiosas. Então São Paulo, que era celibatário, assim como Cristo, aqui na primeira carta aos Coríntios, recomenda o celibato. Claro, nós sabemos que o matrimônio é uma vocação, é um chamado de Deus, é um estado de vida no qual a pessoa pode também se santificar, é uma missão importante, necessária. Mas São Paulo aqui está dizendo, e essa é a convicção que a igreja tem ao longo dos séculos, que o celibato é um caminho melhor, mais perfeito. Por quê? Ele diz assim, na segunda leitura de hoje: gostaria que estivesseis livres, voltando à ideia da liberdade, né? A liberdade interior, livres de preocupações. O homem não casado é solícito pelas coisas do Senhor e procura agradar ao Senhor. Está dedicado de corpo e de alma a Cristo. O casado preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar a sua mulher, e assim está dividido. Então, o celibato permite se dedicar ao Senhor com um coração indiviso. E por que é que o celibato é um sinal profético? Porque é uma antecipação do céu. O celibato é o estado de vida dos anjos. O celibato é o estado de vida que todos nós teremos no céu, na ressurreição.
que é o que Jesus ensina. No céu, ninguém vai se casar, nem se dar em casamento. Na ressurreição, ninguém será casado, todos serão semelhantes aos anjos. E o próprio Jesus diz assim: quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Há eunucos que nasceram assim, outros os homens os fizeram assim, outros se tornaram eunucos por causa do reino dos céus. Então, o celibato abraçado livremente por amor a Cristo, como uma antecipação da vida futura, da bem-aventurança eterna, aquele que será o estado de vida de todos, todos serão celibatários na vida eterna. O celibatário já antecipa aqui nesta vida agora. Por isso é um sinal profético. E é um grande sinal de contradição no mundo no qual nós vivemos, na sociedade na qual nós vivemos. Então, nós todos sabemos que a igreja precisa de padres. Mas eu diria que hoje, sim, faltam padres, mas faltam mais ainda religiosos. Se existe uma crise das vocações sacerdotais, existe uma crise maior ainda das vocações religiosas, dessa virgindade consagrada, do celibato abraçado livremente por amor ao reino dos céus. E Jesus nos diz que a messe é grande, os operários são poucos, e nós temos que pedir ao Senhor da messe que mande operários para trabalharem na sua vinha, na colheita. Então a igreja, nós temos que rezar e pedir a Deus vocações sacerdotais, sim, mas também vocações religiosas. Sempre houve na igreja esse estado de vida, essa vocação, e nós vemos uma diminuição drástica nessas vocações que são importantíssimas. Aqueles que se dedicam à vida contemplativa, à oração, os mosteiros, os conventos, são o coração da igreja. Mas também aqueles que se dedicam ao apostolado, porque a igreja é a esposa de Cristo. Esse amor esponsal diz respeito a todos nós. Nós fomos criados para o matrimônio espiritual, para nos unirmos a Cristo eternamente no céu. Mas essa realidade é visível nos celibatários, naqueles que recebem de Deus esse chamado. É uma vocação, é um chamado de Deus. Então nós temos que rezar para que Deus continue chamando pessoas para a vida consagrada, a vida religiosa, que é tão necessária para a igreja, e que dê coragem àqueles que são chamados para responderem a esse chamado, e que sustente aqueles que abraçaram essa vocação para vivê-la. Então São Paulo está aqui nos dizendo, desse sinal profético. Todos nós somos profetas pelo nosso batismo, participamos do munus profético de Cristo. Mas ele diz que a mulher não casada e a jovem solteira têm zelo pelas coisas do Senhor e procuram ser santas de corpo e espírito. Amar a Deus com o coração indiviso. Então, nós devemos hoje também e sempre rezar por essas vocações, para que não se esgotem, não se acabem, para que Deus continue chamando, porque isso é um sinal importante na vida da igreja, para que o mundo creia a necessidade que nós temos de almas consagradas. Então rezemos também hoje nesse sentido, e que cada um de nós, vivendo a sua vocação, possa ser no mundo um sinal profético que manifesta a presença de Cristo no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.